Queremos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Patrocínio Platina, Bomix, Grupo Maste, Oswaldo Cruz Química, Polistel e Sintequímica. Patrocínio Ouro, Caldic e Miracema no Odex. Patrocínio Prata, Brasil Minas e Lances. E o apoio da Raxia Maga Associates, do Citivesp e da W2S Consultoria. Vamos dar então continuidade ao Fórum Pente Pintura, com o painel Inovação e Sustentabilidade em Tintas Industriais e Automotivas. O impacto da inovação e da sustentabilidade na indústria de tintas dentro do novo cenário geopolítico global profundo e multifacetado, com mudanças estruturais em cadeias produtivas, realinhamentos de mercados e novas exigências regulatórias. Empresas do setor estão sendo forçadas a adaptar suas estratégias. Convido aqui ao palco André Zamana, diretor comercial e marketing da Advance Tintas. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de tintas e materiais de construção, Zamana construiu uma carreira sólida, liderando times comerciais e de marketing em grandes empresas como Sherwin-Williams, Tigre e atualmente na Advance Tintas. Tem como foco a geração de valor para o varejo por meio de estratégias comerciais, desenvolvimento de equipes e inovação em canais de venda. É formado em Administração e Marketing com MBA em Gestão, Liderança e Inovação pela FGV. Bem-vindos, Zamana. Convido também Cássia Galvão, Executiva e Vice-Presidente Automotive Finishes da Sherwin-Williams. Desde o início de sua carreira, trabalhou nas áreas de finanças e marketing em multinacionais como BASF, L'Oréal, Bristol Myers Squibb e há quase 20 anos na Sherwin-Williams, na divisão de repintura automotiva. Atualmente, responsável pela América Latina, tem como objetivos continuar a expansão dos negócios em todos os países da região, buscando a liderança de mercado em todos eles. Liderou a criação do Women Latin America Network, uma iniciativa voltada às colaboradoras da Sherwin-Williams na América Latina, que tem como um dos principais objetivos apoiar o crescimento das mulheres para assumirem cargos de gestão. Sua formação acadêmica inicial foi em Economia na Universidade de Mackenzie, seguida por especializações na Fundação Getúlio Vargas e Casey Wister University. Recentemente, começou a se interessar por conselhos de administração, iniciando seus estudos juntos à Fundação Dom Cabral. Bem-vinda, Cássia. Convido aqui também ao palco a Marisete Carvalho, líder global de tintas em pó e gerente geral da PPG para a América Latina Sul. Nessa dupla função, tem o desafio de impulsionar a estratégia de crescimento da empresa no Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Além disso, ocupa a função de vice-presidente do Conselho e chairperson de ESG na Abrafat e é membro do Conselho Consultivo da Anshan e do Conselho Consultivo da Junior Ashment. Com uma trajetória sólida de mais de 40 anos na indústria de químicos e tintas, Marisete ingressou na PPG em 2016 como gerente sênior de revestimentos industriais e desde então desempenhou papéis estratégicos como diretora de revestimentos industriais, diretora de revestimentos protetivos e marítimos e gerente geral para revestimentos industriais das Américas, posição em que atuou nos Estados Unidos. Formada em administração de empresas, ela possui MBA em administração pela FGV e especialização em marketing pela ESPM. Sua experiência e visão estratégica fazem dela uma referência no setor, liderando com inovação e excelência. Muito bem-vinda, Marisete. Convido também Rodrigo Valandro, gerente de vendas de tintas da região sudeste da WEG Tintas. Graduado em Administração e Marketing
técnico em Química e pós-graduado em Gestão de Negócios pela FGV, trabalha há 25 anos na WEG Tintas, com passagens por várias áreas de negócios, como tintas em pó, Protective Coatings, tintas industriais e automotivas. Participou de diversos projetos de transição tecnológica no mercado de tintas nas últimas 2 décadas e atualmente na WEG coordena o time de marketing com atuação global e também área comercial da região sudeste do Brasil para todos os segmentos de atuação. Bem-vindo, Rodrigo. Convido também Viviane Martins Sala e Silva, gerente regional de negócios repintura automotiva para a América do Sul da AkzoNobel. A profissional é responsável por gerenciar o negócio de repintura automotiva na América do Sul, desenvolvendo e executando a estratégia de vendas para a área na região. A multinacional holandesa de tintas e revestimentos atua nesse segmento com conhecidas marcas no mercado, como Wanda e Seekins. Viviane tem mais de 20 anos de experiência no mercado químico B2B, com foco em marketing, vendas, liderança de times, gerenciamento de projetos, lançamento de produtos, precificação e inteligência de mercado. Mais recentemente, ela foi responsável por gerenciar o time de vendas e assistência técnica no Brasil para o segmento de tintas automotivas na BASF, atendendo clientes OEM e Tiers. É graduada em Administração de Empresas com MBA em Marketing pela ESPM e pós-graduada em Gestão de Projetos pela FIA USP. E convido aqui o mediador do painel, Washington Yamaga, que é sócio fundador da Hax Yamaga Associates. Washington atuou como principal executivo de empresas multinacionais e locais, além de ser especialista em marketing, vendas e tecnologias para tintas e químicos. Bem-vindo, Washington. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e agradeço, em nome da Agnello, o forte compromisso que vocês têm para se juntar a nós e conversarmos sobre inovação e sustentabilidade. Para mim é uma satisfação, porque aproveito para aprender um pouco mais, porque essa trajetória que foi descrita de vocês aqui é altamente importante para o conjunto da indústria e para o amadurecimento da indústria. Então, agradeço muitíssimo, não só em nome meu particular, que é uma satisfação poder trocar ideias, mas em nome do nosso setor, que sempre tem evoluído nessa direção. Bom, para mim é um prazer estar aqui e conversar um pouco sobre inovação e sustentabilidade. Esse bloco do painel, ele vai focar na inovação e sustentabilidade do que a gente chama produto industrial e automotivo. Produto industrial e automotivo inclui a indústria geral e as indústrias específicas e a repintura automotiva. Indústrias específicas incluso as montadoras. Uma das coisas que nós aprendemos hoje durante a sessão da manhã é que a inovação em si, ela não é privilégio só das tintas. Nós temos interferência das tintas. Como eu costumo dizer, tinta vai sobre inúmeros substratos. E com isso acaba absorvendo a necessidade de inovação e sustentabilidade de diversos setores em diversas partes dos nossos negócios, mundo e sociedade. Uma coisa que gostaria de trazer para vocês nesse bloco é focar um pouco mais na parte industrial, das tintas industriais, a visão de sustentabilidade e a visão de inovação. Todos nós temos a experiência de que esse processo envolve uma mudança de modelagem de negócios, além dos impactos da tecnologia. Ou seja, inovar não é simplesmente lançar um produto, e inovar sustentavelmente não é simplesmente lançar um produto rotulado de verde.
existem diversas consequências que permitem a gente entender o efeito. E os planejamentos das indústrias hoje têm um ciclo muito extenso. Qualquer decisão de negócios que você tome na direção da sustentabilidade, nós estamos falando de coisas de 10 anos. A primeira pergunta é como a crescente pressão ambiental, tecnologias de baixo impacto, tipo base d'água, esse tipo de material tinta em pó, estão influenciando ou remodelando as tintas industriais. Então eu pediria para cada uma dos nossos queridos convidados compartilhar como isso tem impactado a região, qual é o processo que isso está envolvendo, para a gente começar o trabalho. Esse, basicamente, é falar um pouco da estruturação do negócio e seus impactos e, se possível, focar nos casos únicos da América do Sul. Porque nós queremos passar a percepção para quem está nos ouvindo, qual é a distância que a América do Sul está nesse processo. Eu sei que envolve os desafios da globalização, os acessos à matéria-prima, tudo isso é verdade. Mas quais são os casos únicos que servem de exemplos nos acabamentos à base d'água, ou nos acabamentos de tinta em pó, ou outros da categoria dos produtos sustentáveis? Marisete, se você puder começar, depois... Não tem problema, não. Por favor. Bom, obrigada pela pergunta e a oportunidade de estar aqui. É muito bom compartilhar, né, um pouquinho da nossa expectativa e dos nossos pensamentos, né, o que nós vemos em termos de sustentabilidade, que há um tempo atrás parecia que era um tema de moda, né? Mas se nós encararmos aí a nossa responsabilidade social com tudo que vem acontecendo de mudanças climáticas, não preciso falar muito disso, todos estamos vendo, né, o que está acontecendo, qual que é a responsabilidade das empresas para participar desse movimento de se tornar mais verde, digamos assim. Quando nós vamos para uma mesa de negociação, Washington, nunca é fácil, né? Preço, produtividade está sempre na mesa, e como nós podemos trazer, às vezes, um tema de sustentabilidade que pode impactar no preço. Quando você começa a olhar que você não vai fazer nada sozinho em termos de sustentabilidade, você precisa de parceiros, você também precisa convencer os seus clientes, né, que você tem outras opções. E hoje, quando nós olhamos, digamos aí, uns 5 anos atrás, nós começamos a ver que a trajetória está sendo muito mais rápida do que nós estávamos pensando. Então, hoje, os nossos laboratórios muito mais focados, os nossos fornecedores muito mais focados em oferecer produtos mais sustentáveis. Nós temos hoje muitas multinacionais, no Brasil principalmente, que já trazem, principalmente da Europa, né, trazem uma visão já de taxonomia, uma visão de sustentabilidade, uma visão de que temos que fazer isso para ontem, né? Eu acho que tudo isso impulsionou muitas das empresas. E falando de tecnologia, nós temos a tecnologia de tinta base em água, né? Mas eu queria me focar aqui na tecnologia de tinta em pó, que por si só, comparadamente com tinta líquida, ela já é pronta para uso, né? Então, antigamente se falava que a tinta em pó era um commodity porque é fácil de produzir, mas hoje ela já está com um ingrediente a mais da tecnologia. Então, a sustentabilidade dentro da tinta em pó já é pronta para uso, ela não tem VOC, ela é um produto que é reciclável, né? A VEG aqui bem focada em tinta em pó, né? Sabe do que eu estou falando? Todos aqui somos parceiros, pares aqui no mercado, mas olhando um pouquinho para a tinta em pó, hoje nós temos tecnologias que trazem não só a questão de sustentabilidade na questão de VOC, de solventes emitidos no ambiente, mas também a questão de produtividade, onde você pode aplicar tintas com baixa temperatura, você pode ter hoje tintas com maior proteção anticorrosiva, produtos que você pode aplicar e reciclar, uma eficiência de reciclagem em 95%, que você pode reutilizar a sua tinta. Então, é uma tecnologia hoje que muitas empresas estão investindo, porque no futuro
tudo que se fala de base solvente talvez não vá acabar, né? Tão prontamente, mas ela gera muito mais resíduos, gera muito mais os não benefícios, né, de se ter uma tinta, principalmente 2 componentes, quando nós falamos de tinta líquida. E com relação ao setor, né, eu queria falar um pouquinho também do setor. Eu acho que como empresa, sim, nós estamos com cabeça de sustentabilidade, mas eu acho que todo o setor de tintas está trabalhando nisso e todos os nossos fornecedores também estão trabalhando nisso. Então, hoje nós temos não só a inovação, que está trazendo novas tecnologias já mais sustentáveis para o mercado, mas nós também temos os nossos fornecedores trabalhando nisso. Quando nós falamos de compartilhamento de informações para poder chegar, né, nos nossos escopo 1, 2 e 3, o escopo 3 é colaborativo. Então, eu acho que nós desenvolvemos produtos contando também com a consciência dos nossos parceiros para poder chegar no ideal e no futuro sermos aí os responsáveis também com relação ao impacto climático. Eu acho que é muito mais do que simplesmente uma inovação, é muito mais do que uma ação única e exclusiva de um fornecedor ou de um fabricante de tinta, mas sim olhando um pouco o futuro do Brasil. O Brasil, sim, um país verde, a COP vai ser aqui, né? Tem uma expectativa muito grande com relação à COP esse ano no Brasil, e eu acredito que nós não estamos muito atrás, muito pelo contrário, acho que o Brasil tem muito que mostrar para o mundo. Nós podemos ser muito mais inovadores, e não só em produtos, não, mas em atitudes e ações dentro do setor de tintas. Não. Só para complementar, Marisete, eu falei numa perspectiva de 10 anos, como você vê os resultados em mais curto prazo para a América do Sul? Para o setor de tintas, nós já estamos... Para os avanços da sustentabilidade e inovação. Eu acredito que nós estamos bem adiantados, não muito como a Europa hoje, ela é uma referência, né, de avanço, mas nós trouxemos muita coisa aqui para o Brasil em termos de setor. O setor ele já se organizou, o setor de tintas, não sei se todos sabem, mas o setor de tintas é um dos únicos setores que tem um programa de sustentabilidade, já fazendo medições de emissões gasosas, já fazendo emissões de resíduos, já tem vários programas de reciclagem de embalagem. Então, é um setor que participou ano passado pela primeira vez na COP, vai manter isso também. E eu vejo que as empresas, né, pelo menos no nosso caso, né, sendo uma empresa aí, multinacional, nós estamos trabalhando e nunca deixamos de focar em inovação. Então, eu acredito que para os próximos anos nós vamos ter, sim, uma remodelação. Acho que a COP também ela vem com um divisor de águas, eu acredito, porque nós estamos tendo vários novos posicionamentos dos outros países no mundo, né? Olhos estão virando para cá, para o Brasil, e eu acredito que em curto prazo nós tenhamos aí várias novas tecnologias mais sustentáveis olhando aí para o Brasil. Nós falamos de carros elétricos, de muita coisa, né? E nós temos nosso hidrogênio verde, tem muita coisa nova para aparecer. Então, acredito que o Brasil vai se destacar. Eu acredito também que o programa setorial é quase que único no mundo, segundo eu consigo detectar, e esse é um catalisador importante na transformação da sustentabilidade. Queria ouvir um pouquinho... Olá, boa tarde a todos, um prazer estar aqui também, obrigada pelo convite, Agnello. Olhando um pouco do lado de repintura, eu já passei um pouco aí com OEM, na indústria, e eu vejo uma grande diferença, por exemplo, no caso de indústria, as empresas acabam se sentindo, talvez a palavra seja um pouco forte, um pouco mais pressionadas pelo fato de emissões, uma série de características que se controla mais em indústria,
Quando a gente vai para o segmento de repintura, onde basicamente estamos falando de oficinas mecânicas, em sua grande maioria são empresas familiares, onde tem um proprietário, onde ele mesmo às vezes acaba pintando os veículos. Lógico que existem concessionários também, oficinas maiores, grupos mais estruturados, mas não tem o mesmo nível de processos que uma indústria grande, ou que normalmente são clientes de grandes indústrias também. E o que a gente percebe é que a ausência de uma legislação acaba inibindo muito a participação de produtos base água, por exemplo. Hoje em dia, onde a gente vê isso muito forte, são em concessionários da rede BMW, marcas normalmente europeias, onde eles têm uma vantagem se eles trabalharem com a pintura base água. E o interessante é que os que trabalham não querem voltar para o solvente de forma alguma. Realmente viram os benefícios, tanto do tratamento dos resíduos, quanto à exposição dos próprios pintores a menos reagentes menos agressivos. Então, quem tem no seu processo uma tinta base água, dificilmente vai querer voltar para um processo solvente, porque ele realmente traz outras vantagens ecológicas. Mas pelo fato de serem empresas pequenas, não terem incentivos financeiros tão óbvios, né? Eles vêm, mas eles não são tão óbvios assim, não são imediatos no preço da tinta. Então fica mais difícil crescer nesse segmento. Isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. Com a experiência que eu tive de poder visitar outros países aqui da região, a gente vê que a história se repete em todos os outros países, muito similar, onde a tecnologia base água acaba tendo mais êxito, onde exige um ganho ou uma exigência por parte do fabricante. E então a gente vê muito nesse sentido. E uma coisa que pensando um pouco no futuro e ter um pouco de esperança de que as coisas podem mudar, recentemente se anunciou que no Equador e no Peru eles estão entrando com uma legislação agora para controlar, na verdade não é relacionada à base água, mas a concentração de agentes nocivos, esse tipo de agentes. Então, ainda não temos muitos detalhes sobre a legislação ou como eles pretendem controlar isso. Obviamente que, para os fabricantes de tinta, acaba gerando uma etapa a mais, mas é importante porque quem está mais focado numa linha mais ecológica, ou que traga alguns benefícios ecológicos, vai ter menos concentração desses agentes nas suas fórmulas, e isso vai exigir que os que têm muita concentração também se adaptem, né, para poder jogar nesse mercado. Então, são países ainda pequenos dentro do contexto da região, né? O importante é que algum país grande como o Brasil fizesse uma iniciativa dessa, mas é um começo, já é um caminho. Obrigado, Viviane. Cássia, gostaria de ouvir a sua opinião, digamos assim, sobre o tema que nós estamos abrindo agora. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu vou focar na questão da repintura, que é onde eu domino mais. Realmente, o mercado de repintura da América do Sul, e na realidade da América Latina como um todo, ele, como a Viviane falou, são pequenas empresas, e eles têm algumas dificuldades em criar novos processos e usar as tecnologias mais atuais. A gente fala hoje de base água, mas a gente também tem produtos que são de baixo VOC, base solvente. Existem produtos também que têm a redução do impacto por conta da sua própria natureza, buscando produtos que agem mais rápido, curam mais rápido. Então, hoje tem muita tecnologia no mercado de repintura que ajuda, de alguma forma, os donos de oficinas, os pintores, às vezes até sem eles terem essa consciência, né? Quando a gente trabalha com verniz que cura mais rápido e que você não tem que usar tanta energia, que para nós pode não ser um problema, mas quem andou acompanhando o que aconteceu no Equador há um tempo atrás, a questão energética, né? Não existia energia no país, né? Então, produtos que ajudam de alguma forma uma cura mais rápida, usar menos aquecimento da cabine, também vão ajudando toda essa cadeia, né? Agora, um ponto que eu acho bastante interessante de comentar é que, sim, na região, nós somos muito dependentes, no tocante à repintura, das legislações locais. E
Estados Unidos e principalmente Europa estão muito avançados com relação a isso, no segmento de repintura especificamente. Agora, tem um país na América do Sul que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que é um excelente exemplo, que é a Argentina. Na Argentina, a quantidade de oficinas que utilizam base água, sistema base água em repintura, é muito grande. E tem uma história por trás, tem um porquê, né? Numa época, muitos anos atrás, durante uma crise, né? Que levou as empresas que estavam lá a optarem por ter só o base água, e não podia se importar produtos. Isso faz uns 15 anos, mais ou menos alguma coisa assim ou mais. E o mercado se adaptou ao base água. Então, é muito interessante porque oficinas pequenas, oficinas grandes, gostam do base água. Eles gostam de usar base água. E as pessoas estão absolutamente adaptadas a isso, né? Não existe restrição. As restrições, às vezes, é alguma questão de custo, etc., mas de todos os tamanhos e todos os tipos de oficinas na Argentina tem. E é sempre um caso para nós de estudo e de exemplo como pode um país usar, né, uma tecnologia sem ter uma regulação para isso. Porque nenhum país na América do Sul, na América Latina, que eu saiba, tem regulações para uso de base água. Mas lá se adotou isso. E é bastante interessante, é um laboratório para nós. A gente tem levado muitos clientes para a Argentina para mostrar como é possível usar em oficinas de todos os tamanhos essa tecnologia, né? E tem dado bastante resultado. Mas é bastante difícil você quebrar alguns paradigmas dentro de todos esses países, né? Mas, em geral, oficinas que têm melhores condições, processos, além das europeias, eu cito as japonesas, as montadoras, que trazem para o Brasil uma expectativa de uso de produtos base água. Recentemente, a gente acabou de fechar uma parceria com uma montadora, justamente para a rede de distribuição, colocar o base água na rede aqui no Brasil. E eu acho que é uma evolução, mas cabe também a nós, fabricantes, trabalharmos essa questão nos países, através de educação, treinamento, disponibilizar produto, quebrar os paradigmas que existem com relação à base água. Para quem não sabe, sistemas base água de repintura existem há mais de 20 anos. E são muito antigos, né? E os primeiros que foram lançados eram nada amigáveis, eram complicados. E se criou essa ideia, esse mito de que um base água é difícil de aplicar. Hoje, os processos que existem, as empresas que têm processos, produtos base água no mercado, tem produtos de segunda, terceira geração que são muito amigáveis, né? Não falo só pela Sherwin, porque existem outros excelentes produtos no mercado, mas são produtos que são amigáveis hoje. Então, eu acho que cabe a nós, os fabricantes, também fazermos esse trabalho de conscientização junto às associações para buscar fomentar o uso de produtos base água, baixo VOC, produtos livres de metais pesados e outras livres de tolueno, etc., dentro desse processo, porque se nós formos esperar as leis no Brasil ou em outros países, isso pode demorar muito tempo. Obrigado, Cássia. Eu queria que o Rodrigo complementasse essa visão da urgência da certificação e das normas que ajudam o setor. A experiência indica que, de um lado, você tem o accountability, né? quanto a renda pode gerar de oportunidade de tintas, né? Mas, de outro lado, você tem um poderoso catalisador, transformador, que são as certificações, as regulações setoriais, e, no caso, nós estamos falando de título. Qual é a sua visão sobre isso? E depois peço para que a gente complemente na sequência.
Primeiro, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com essa mesa muito qualificada e agradeço o convite aí para poder compartilhar um pouco de experiência e aprender também, né? Bom, na verdade, eu vou até pedir licença para fazer uma introdução. A WEG, né, ela é um grande grupo hoje, produtor também de máquinas e equipamentos, e ela está presente em vários setores. A unidade de tintas, inclusive, da empresa, ela vem de um processo de verticalização, né, que é uma característica muito forte da WEG, e ela, pela própria necessidade, ela começou há mais de 40 anos atrás fabricando seus produtos. E, naturalmente, pela WEG ter expandido a sua operação, né, uma multinacional brasileira, mas que hoje tem a maior parte da sua operação em outros países que não o Brasil, muito forte no continente europeu, asiático, norte-americano, e as certificações e regulamentações desses mercados, elas são as mais exigentes, né, muito à frente do que nós temos aqui no Brasil. E nós, como fabricantes de tintas e tendo todo o nosso desenvolvimento, a engenharia aqui no Brasil, tivemos que também avançar, nos dedicar muito, né, para acompanhar esse avanço da WEG como grupo em todos esses mercados. Então, hoje, as tintas que nós temos desenvolvido, elas têm, sim, esse apelo, né? Todo projeto de inovação ele tem esse apelo da sustentabilidade, justamente para atender essas certificações e exigências desses países mais desenvolvidos, né? E o termo sustentabilidade, ele por si só, ele não viabiliza projetos, né? É muito difícil hoje você conseguir implantar uma nova tecnologia, seja de tinta em pó ou de tintas líquidas base da água, se comercialmente ou financeiramente ela não for viável também. Então, o desafio é esse, né? Você inovar, mas com viabilidade financeira desses projetos. E nesse sentido, a gente tem trabalhado muito forte e tem um avanço hoje importante, né? Boa parte da nossa receita hoje é proveniente já de produtos considerados sustentáveis, né? Atendendo essas certificações desses mercados mais exigentes e principalmente com viabilidade financeira, né? Por fazer parte desse grupo, né? Eu falo aqui o Grupo WEG, né, é uma oportunidade muito grande, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, porque nada lá é aprovado sem ter payback, né, sem ter viabilidade financeira. Então, hoje a gente tem avançado muito nesse sentido, né, novas tecnologias, seja de tinta em pó, como comentou aqui a Marisete, né, sobre tintas de baixa temperatura, até complemento, né, hoje existem produtos, né, a tinta em pó ela já avançou para tecnologias com temperaturas extremamente baixas, né, inclusive podendo ser aplicado em substratos mais sensíveis ao calor, né, hoje com aplicação inclusive em cima de MDF, madeira e até peças plásticas, né, com temperaturas aí de 120, 130 graus de cura, né, coisa que há pouco tempo atrás não era possível. Então, vamos dizer assim, o trabalho ele é muito nesse sentido, né, de desenvolver desde que haja viabilidade financeira e observando sempre essa questão aí das exigências, né, de cada mercado que tende a ser cada vez mais maiores, né? Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando aí. Obrigado. André, eu gostaria de ouvir a sua visão sobre o tema que nós temos discutido nesses últimos 15, 20 minutos. Bom, primeiro, obrigado, estou aqui, né? Agradeço ao Agnello. A Advance é uma empresa de 30 anos, uma empresa nacional, já teve uma sede nos Estados Unidos e está olhando para frente. Eu fico fazendo um questionamento, né? Eu passei muitos anos da minha vida em tinta imobiliária, na Sherwin-Williams. E lá, a gente falava muito o seguinte para o consumidor final, e pegando a apresentação da Pomix, olhando para o consumidor final lá de fato, a gente falava assim, quando o cara vinha comprar um esmalte, não, mas base água é muito melhor, porque você não tem cheiro e tudo mais. Aí entra o ESG no jogo nos últimos anos. E aí eu escuto aqui repintura base água, outra repintura base água. E nos últimos números que foi apresentado aqui, a tinta que teve um maior crescimento nos últimos 5, 6 anos foi solvente. Como que fica isso? Essa é uma provocação que eu fico, né, eu estou há pouco tempo aqui aprendendo muito ainda sobre tinta industrial. E como que eu pego esses fornecedores de matéria-prima e trago para o meu produto que é de base solvente, para alta performance, para muita resistência química e tudo mais, e falo que também tem um SG inserido nisso? Porque o consumidor final fala assim, mas o cheiro é muito forte. Só que a gente já tem produtos que não tem cheiro. Então a minha provocação, acho que é mais
como a gente tem que olhar para o nosso cliente final lá de fato e falar que tem o base água, que é importante, mas também o base solvente que traz resistência, que está lá a 400 quilômetros de distância dentro de uma plataforma de Petrobras, também ele tem um ESG embutido, inserido na sua formulação. Eu acho que é um pouco dessa provocação. A Advance está olhando um pouco por esse mercado. Qual, por exemplo, é um mercado muito brigado, né? Posso dizer assim. Ainda a gente não sabe se ele é um mercado ainda rentável financeiramente, porque a gente não está inserido nesse negócio. Mas olhando para a sustentabilidade e olhando para os governos que vêm pressionando um pouco para a gente ter produtos mais sustentáveis, eu acho que a cadeia tem que ser sustentável da produção até a utilização. Como é que ela está sendo utilizada na ponta? Para onde que ela está indo depois? Eu acho que é um pouco da provocação que eu passo para fechar aqui. Obrigado e preciso, porque a próxima pergunta que eu vou fazer é uma recapitulação do que está acontecendo em diversos fóruns que a gente participa, inclusive hoje, que se fala muito, sempre tem temas relacionados com a funcionalidade das tintas. O que um aditivo de performance pode fazer pelas tintas, ou seja, a visão da melhoria, mas nunca fala da certificação ou dos desafios que nós temos de normatizar esse desafio, porque está provado que a normatização acelera o processo. Então, a gente tem visto apresentações nanoquímicas de dimensões nanométricas de alta performance e sustentável. Nós também temos visto diversos temas de digitalização que enfoca na produtividade. Então, voltando à rodada novamente, gostaria de começar com a Marisete. Como a gente resolve esse problema de escalabilidade, né? Só uma coisa eu lhe peço, não vale comparar o tamanho do mercado Brasil com o mundo. Mas estou dizendo, alguma coisa tem que ser feita para catalisar e nós não ficarmos para trás. Porque a principal consequência, uma das principais consequências, é esvaziamento do conhecimento e daqui a pouco você não tem mais matéria-prima. Você vai comprar na China e falar, olha, isso aí eu fazia 10 anos atrás. Então, como você vê esse desafio, e em seguida vou pedir a Viviane e a Cássia para acompanhar. Tá, você falou de alguns temas aqui, né? Então, falando um pouquinho... De vários temas, desculpa. Falando um pouquinho da normatização. Eu acredito que a normatização, sim, acelera, né? A legislação vai acelerar, mas tem que vir junto com a conscientização também, né? Eu acredito que muito da conscientização e tudo que você trabalha para conscientizar faz com que tudo isso acelere ainda mais. Hoje temos muitos produtos que estão sendo utilizados, porque nós temos que utilizar ou substituir por conta de legislações, né? Então, nós estamos vendo hoje no segmento de tintas, tem a parte de VOC, sim, né? Que nós já somos regulados, tem solventes aromáticos, orgânicos, que também são regulados, tem agora o PFAS, que é um guarda-chuva enorme de matérias-primas que, de uma certa forma, uma hora ou outra, nós vamos ter que substituir dentro da nossa cadeia. Então, isso está vindo, e está vindo de uma forma um pouco mais acelerada. Eu tenho receio, às vezes, porque vem lá de fora, do jeito que vem, colocam uma PL e já querem aprovar. Então, essas canetadas é que me deixam um pouco assustadas, porque nós não temos estrutura, talvez, e infraestrutura para poder correr e atender tudo isso que está querendo vir. E quando eu falei na resposta anterior que a COP pode ser um divisor de águas, é que para acelerar a visão do Brasil perante o mundo, muita coisa pode acontecer até lá. Muitas assinaturas de normas podem acontecer até lá. Então, nós temos que estar muito atentos, porque senão nós não vamos conseguir atender, né? Tanto os fabricantes quanto os fornecedores. Mas existem, sim, outras formas, né? Existem não só matérias-primas, mas você falou de digitalização, hoje nós estamos falando também de inteligência artificial. Tudo isso vai ajudar, né, com que nós consigamos entregar algo diferente hoje no mercado. Então, quando você fala de digitalização, hoje, falando um pouquinho, vou falar também da repintura,
falando um pouquinho da repintura automotiva, você vê, né, as empresas já apresentando, né, antigamente nós tínhamos as tintas prontas, né, que queira ou não queira, você tem um desperdício maior, né, elas bloqueiam a entrada, é mais barato, blá, blá, mas você tem um desperdício, né, queira ou não queira, e se você não tem uma oficina consciente, o usuário consciente, né, para onde vai o restinho da tinta. Então, esse é um ponto. Mas já existem, né, várias tecnologias novas, né? Nós temos também, na nossa linha de repintura automotiva, a introdução da digitalização nos sistemas tintométricos, que aí sim você faz a quantidade que você quer, você não precisa pintar a plaquinha. Então, você tem muitas coisas que estão vindo junto com a tecnologia, que as empresas também estão correndo com isso para mostrar para o mercado que elas também têm outras ações que podem cooperar com o sistema como um todo, né? Eu acho que todas essas pequenas ações, que no fim são pequenas porque elas vêm de pouquinho em pouquinho, mas elas são grandes na natureza e no resultado que elas demonstram, vai fazer com que a gente consiga ganhar a escala que você está falando, com a legislação, normatização e a conscientização. Eu acho que é um trabalho que tem que ser já foi iniciado, que tem que ser acelerado, porque o mundo não está parando, né? As coisas estão acontecendo muito rapidamente e nós temos que estar com os olhos abertos aí para poder acompanhar. Obrigado. Viviane, gostaria de ouvir, nessa sequência de conceitos, what comes first, não? Bom, acho que falando mais da digitalização no setor de repintura, foi até interessante que a Marisete trouxe esse ponto. Eu vejo como um setor que tem muita opção de digitalização e aí a gente entende que o fator humano ele precisa ser trabalhado através da educação ou de outras formas, mas enfim, porque no final do dia quem usa as ferramentas digitais somos nós, os seres humanos. E por exemplo, no caso de repintura, nós temos plataformas como a Mixit, por exemplo, com centenas de fórmulas de cores, que é uma plataforma que se atualiza em tempo real, só que ela precisa de acesso à internet, é uma plataforma online. Quando você vai para as oficinas, tem muitas regiões do nosso país e também de outros países aqui da região da América Latina, onde não tem o acesso à internet. Ou o acesso da internet é bloqueado para que os funcionários não fiquem brincando lá no Instagram e não pintem carro. Então, acaba que não dá para usar uma plataforma em tempo real, né, que depende da internet. Então, para isso, a gente tem que manter uma outra plataforma que é offline, que pode ser acessada pelo computador e que é atualizada, obviamente, numa velocidade um pouco menor do que a plataforma online. Mas, mesmo assim, ainda traz bastante informação. Por exemplo, as ferramentas de medição de cor, né, os espectrofotômetros da vida. São ferramentas extremamente de ponta, onde o operador, o pintor ou o colorista ele já tem a oportunidade de medir a cor ali e já sair com a fórmula. Só que existe também o fator humano. O colorista está acostumado a fazer a cor no olho, do jeito dele, dando cada gotinha ali de pigmento. Então, ele passa a ver a tecnologia como um inimigo e não como um aliado. Então, é um trabalho também nosso, enquanto indústria, de trazer isso assim. A indústria não está tentando eliminar a posição do colorista, mas sim trazer mais vantagens, mais facilidade para o dia a dia dele, para ele não ter que fazer todo aquele trabalho do zero de montar uma tinta. Ele só vai dar um último toque, um último acerto. E então, esse tipo de postura ainda, de educar o usuário final, ainda é muito necessário. E é isso que a indústria vai ter que pensar um pouco. A gente pensa bastante ali na Axo, mas eu acredito que meus colegas também devem estar numa situação parecida, porque tecnologia tem. A questão é ela realmente ser usada da forma certa. Vou passar o tempo também para a Cássia, e aí eu lhe faço uma pergunta adicional, né? O que a Viviane estava dizendo não passa pela área do consumidor consciente. Qual é a consequência disso? Bom, a cor pronta é um produto que só existe no Brasil quando a gente fala de América Latina, né? E é uma incongruência, sob certo aspecto. Eu trabalho numa empresa americana, quando os americanos vêm para cá, eles entram numa loja, vem aquele estoque de tinta pronta e pergunta para quê? Né?
para que tem tudo isso de estoque, dinheiro empatado, etc. Então, tem toda uma série de razões por trás, né? Voltando aqui um pouco o que o André comentou, a Sherwin tomou uma decisão há muito tempo atrás de seguir uma tendência de mercado, entrou na tinta pronta, a gente participa desse mercado, mas a gente, né, gostaria que essa tinta pronta não existisse, de verdade. Em nenhum outro mercado da automotiva no mundo e aqui na América Latina, dentro da minha responsabilidade, nós não incentivamos a tinta pronta, né? Mas é uma realidade do Brasil, existe. O que a gente tem feito bastante, Washington, é incentivar o uso dos sistemas mixing e trazer a tecnologia, como os meus colegas já comentaram, no intuito de aumentar a produtividade das lojas para poder diminuir o uso da tinta pronta. A tinta pronta gera um desperdício na oficina, sim, é tinta que fica parada normalmente, né? Ela gera um espaço dentro da loja, muita manipulação que eles usam, tem fatores como não querer ter um colorista, o colorista custa caro, tem poucos coloristas no mercado. Essa é a primeira reclamação de qualquer lojista com quem eu falo em toda a América Latina. É sentar numa mesa e ele dizer: eu não tenho mão de obra, eu não tenho colorista para pintar. Ele custa caro e ele troca de emprego a hora que ele quer, porque alguém na esquina está precisando dele e paga um pouco mais. Então, tem uma série de desafios dentro quando a gente fala de tinta pronta, né? E muitos lojistas veem esse desafio e dizem: eu não vou ficar na mão só do colorista, eu quero vender rápido. Então, a tinta pronta traz alguns benefícios para o lojista, mas que, no caso da Sherwin, a gente vem tentando mostrar que existem outras formas de você trabalhar sem precisar dessa dependência ou dessa alocação de recurso naquele estoque gigante. Porque hoje uma loja trabalha com 300 cores de tinta pronta só de poliéster. Então você imagina quantas caixas, fora PU e depois fora epóxi, aí vai, um teste. Então, assim, é um estoque muito grande, não é? E esse dinheiro podia estar sendo alocado no serviço do cliente dele, numa assistência técnica do cliente dele. Hoje, a gente tem trabalhado e tem mostrado com bastante sucesso para os lojistas. Nós lançamos já há algum tempo as máquinas mixing automáticas. E elas têm alguns apelos, tem um apelo bastante interessante que, além da redução do desperdício, porque o desperdício não está só na tinta pronta na oficina, ele está na loja quando o colorista está fazendo e erra. Ele errou, ele ia fazer meio quarto, ele vai fazer um quarto. O que ele faz com aquele meio quarto que sobrou? Então, assim, tem um desperdício na loja, na cadeia toda, e a gente vem trabalhando com a distribuição, mostrando para eles que existem tecnologias, como as máquinas de mixing automáticas, que a gente chama, que dispensa automaticamente, que já evita desperdício, e tem feito um outro papel. Trazer os jovens, incluir os jovens que gostam de tecnologia para dentro do início dessa cadeia e formação de mão de obra. Talvez, acho que a Viviane comentou, a pessoa mais, não sei se foi a Viviane ou foi você, que a pessoa com um pouco mais de idade é mais refratária à tecnologia, né? E é uma verdade. Hoje eu sou um pouco mais também. Então, a gente vai ficando mais difícil de adotar tecnologias novas. E o pintor, o colorista também. Então, com essas novas tecnologias, a gente tem conseguido atrair jovens que gostam do computador, que gostam do espectrofotômetro, que se interessam por esses equipamentos e por essa linguagem. E eles começam a entrar nas lojas como aprendizes, mas já utilizando esses equipamentos, porque isso é natural para eles. É natural mexer, ler um vídeo, ler uma tela,
mexer nos botões, o digital é muito fácil para eles, né? E isso também tem tido um sucesso bastante interessante, porque quanto mais nós trouxermos coloristas para dentro do processo, eu acredito que é um dos fatores que vai ajudar, principalmente no Brasil, mas em todos os países, a não depender tanto da tinta pronta. Porque você vai poder formar coloristas, que hoje não tem, né? É o maior problema. A gente tem feito algumas iniciativas junto ao Senai, algumas iniciativas particulares nossas, junto a algumas ao CAMP, que é uma instituição de São Bernardo, com jovens que estão em situação de risco, para treinar esses jovens que existe uma carreira na área de cor, não necessariamente na tinta, mas para dar um início para eles, né? Mostrar que existe carreira de colorista na área têxtil, na área industrial. Tem várias, né? O colorista... Eu ia mencionar, Cássia, diversos outros setores que tomaram a dianteira a partir do programa do Consumidor Consciente. E colocou um plano sério, de médio e longo prazo, porque a idade das pessoas avança, e não ser, como você disse, refratário à troca de tecnologia ou à aceitação de tecnologia. Fico feliz que é uma iniciativa importantíssima e deveria fazer tema aqui nosso das discussões, como isso pode ser feito em termos de consumidor consciente. Posso passar aqui para o Rodrigo ou para o André para ver qual é a visão de vocês e como vocês enxergam essa infusão de tecnologia, mas de uma maneira organizada e compromissada. Bom, vamos lá, Washington. Eu acho que vou fazer o gancho com o início da tua fala, né? Comentando um pouco sobre tintas funcionais, né? Como que isso pode ganhar escala realmente industrial, né? E a WEG também tem trabalhado muito, né, nessas novas tecnologias. É inegável o benefício que elas podem trazer para o nosso segmento, para o nosso setor. Hoje temos, né, na nossa estrutura aí um centro de pesquisa só voltado a essa questão, não só por exemplo, ao uso do grafeno, né, mas outras nanopartículas, realmente garantindo condições, propriedades funcionais que tragam algum benefícios aí para a cadeia e para o cliente final. Né, hoje nós temos, por exemplo, o uso de grafeno já em tintas, aí trazendo para uma outra área um pouco diferente daquilo que a gente tem tratado aqui, mas falando de tintas, por exemplo, anti-incrustantes, né, para embarcações, né, onde o grafeno ele conseguiu ali entregar um benefício, né, de uma superfície extremamente lisa, né, de ultra baixa fricção, um potencial muito baixo de incrustação aí de micro-organismos, que naturalmente garante uma melhor navegabilidade e menor consumo de combustível, alinhando aí também com o tema de sustentabilidade, né? Além de várias outras iniciativas aí, né, no desenvolvimento de tecnologias como essa, que são sustentáveis, mas que trazem também benefícios financeiros, né? Então, aquilo que eu falei na pergunta anterior, eu volto a frisar aqui, toda iniciativa de desenvolvimento, um novo projeto, ele sempre tem que estar alinhado também, né, com a questão financeira, porque aí sim ele ganha velocidade de implementação e ele sai, né, da nossa prancheta lá de pesquisa e realmente vira implementação, vira ganho financeiro e também, né, o grande objetivo aí, o menor impacto ambiental. Hein? Obrigado, Rodrigo, e concordo com você, porque esse é o melhor catalisador, ver a perspectiva de negócio, principalmente na cadeia de fornecimento. Você mencionou o grafeno. O Brasil já tem 4 fontes de grafeno, fora as universidades. Tem mais é que usar e testar, né? A gente tem uma missão, olhando para cores prontas aqui. Patrícia, nossa diretora técnica, está aí, responsável química. Diferente das outras indústrias imobiliárias, a industrial tem menos cor, né? Então a gente tem muito menos cor do que imobiliária. Então já é um avanço já. Ou uma vantagem. Já é uma vantagem. A gente está tentando otimizar produtos base e cada vez tirar cores, né, do negócio. Nos últimos anos a gente introduziu mais de 30 sistemas tintométricos aí no pouco mercado que a gente atende hoje. Então é um número significativo. Sistemas automatizados.
A gente está para trocar agora mais ou menos 48 sistemas de pesagem que ainda existem, e o sistema de pesagem na tinta industrial, a gente está trocando para o sistema automatizado, porque tem menos custos, tem menos prejuízo. Então a gente está olhando para esse caminho. A questão de produtos como partículas como nanotecnologia, grafeno, ainda eu acredito que, não sou químico, né, mas eu acredito que tem uma boa evolução para frente. A gente precisa testar muito mais. Aí eu acho que é muito mais dos fornecedores que estão aqui presentes, trazer soluções do que o cliente final precisa. Qual que é o exemplo da WEG? O anti-incrustante deu certo com grafeno? Olha, tem outras soluções aqui, vamos testar, vamos fazer olhar para esse lado? Eu acho que é um pouco disso, Washington. Acho que não tem saída. A gente tem que olhar para as tecnologias que existem hoje e o que está para vir no futuro, né? E às vezes, no passado, acho que tinha muitos encontros de indústrias, não como esse, mas encontros para pensar no futuro mesmo, tirando um pouco do crachá e olhando para soluções. Eu sei que é um pouco difícil, mas eram algumas conversas boas. E eu participei de algumas dessas que eram bem legais. A gente sentar e olhar para o futuro, o que a gente pode fazer em conjunto para capacitar, para desenvolver o mercado. Mão de obra está escassa em todos os segmentos, todos os segmentos. Eu passei na Tigre, minha última posição, e a gente não tinha encanador. Ninguém quer ser encanador mais. Então, é um momento difícil. Então, o que a gente da indústria pode sentar e olhar para desenvolver essas pessoas, seja com Senai, seja com SESI, seja com qualquer outra solução, mas olhar para desenvolver pessoas mesmo para trabalhar com isso. As associações setoriais podem ajudar isso, né? Muito obrigado. Então, já tem um caminho. É questão de decidir a escalabilidade desse projeto. O Agnello gostaria de falar sobre um projeto que ele está desenhando na área de colorimetria, geração 1, né? Porque não é totalmente digitalizada, é resgatar o passado da colorimetria e trabalhar nesse projeto para frente. Você queria aproveitar aqui? Na verdade, a gente queria só falar um pouco do que a pandemia trouxe para a gente, que a gente teve que se reinventar. E a partir de 2020 a gente criou o nosso ensino à distância para o setor. Não sei se todos conhecem, por isso que quando comentou sobre a colorimetria, que a gente percebeu que existe essa carência mesmo de pessoal que tem conhecimento de cor, né? E nós criamos nosso curso de colorimetria, né? Dentro do EAD Paint Pintura. Esse curso nosso, ele já ultrapassou 1.000 alunos matriculados. Então, assim, é sempre bom ressaltar e levar a informação para vocês, porque às vezes não chega a informação, que a gente pode ser um catalisador e um ajudante nessa demanda que tem, né? Na área de cores, né? Então, é por isso que eu queria dar o recado aqui, fazer minha propaganda do nosso EAD, que já atingiu mais de 1.000 alunos, tá bom? Eu quero agradecer de novo, né, a vocês contribuírem com o tempo, porque a gente sabe que o tempo é escasso e é muito valioso. Então, eu estou muito feliz e lisonjeado de poder contar com vocês aqui. Espero que essa seja nosso encontro de muitos que virão pela frente. A gente continua nessa missão de cada vez mais trazer conhecimento, cada vez mais fomentar o setor para as práticas sustentáveis, para as práticas de inovação. Então, muito obrigado mais uma vez. Mas para realmente agradecer a participação e a contribuição de tantas ideias e que providências nós temos que tomar. Vou começar com a Viviane, e aí vamos fazer a concessão do lado masculino, mas na sequência. Obrigado a todos. Providência que nós devemos tomar de maneira geral no setor, você diz? Uma rodada final para fechamento dos seus pensamentos. Bom, eu vejo que o setor realmente, como meus colegas também comentaram, carece de mão de obra. Eu vejo que, no caso da repintura, para a atração de jovens tem sido muito mais difícil mesmo. Programas como o Senai e outros têm nos ajudado bastante, até nossas próprias plataformas também de capacitação virtual, mas ainda é um setor que
a gente precisa encontrar um caminho para atingir um pouco mais o público jovem. Talvez essa questão da digitalização, das ferramentas digitais, até de inteligência artificial, pode ser um caminho para atrair um pouco mais. E quem sabe até nós, enquanto indústria, nos unirmos mais, porque eu vejo que, como a Cássia comentou, ela tem uma ação lá com jovens, a gente na Axo tem uma ação com mulheres em situação de vulnerabilidade ou egressas do sistema prisional. Então, são formas que as indústrias, nós, enquanto indústria, vamos buscando para trazer mais pessoas, mais mão de obra interessada no segmento, mas talvez se a gente, como fabricante, unisse forças, conseguiríamos um resultado um pouco maior. Fica uma abertura para nós pensarmos sobre isso. E agradecer, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado, foi uma satisfação. Por favor. Bom, primeiro agradecer mais uma vez aí a Agnello e toda a equipe aí por ter proporcionado esse tema. Eu acho que é extremamente importante a gente debater isso, né, entre nós, fabricantes e muitos fornecedores também de matéria-prima que aqui estão. Acho que esse link, né, com todas essas empresas que fazem parte dessa cadeia, ele realmente fortalece muito, e é importante, né, que estejamos alinhados, né, e entendendo para onde que a indústria está caminhando. Então, acho que esse que é o grande objetivo, né, e é o que traz esse tipo de evento, né, esse alinhamento de toda a cadeia e importância dos fornecedores entenderem também o que nós, né, como indústrias aí estamos pensando, e que, naturalmente, assim como falou o nosso colega da Bomix ali, entendendo que lá na ponta, né, o nosso cliente está desejando. Então, esse alinhamento é extremamente importante. Acho que todas as ideias que foram debatidas aqui, muito bem conduzidas aí pelo Washington, foram muito esclarecedoras e muito importantes aí para o nosso futuro aí do nosso segmento, né? E trazendo aqui também, né, a importância, né, de a gente trabalhar com esse tema de inovação no nosso dia a dia, pois o nosso ambiente hoje, né, falando de Brasil, é extremamente desafiador para as indústrias de se manterem competitivas, né? E o que nós tratamos aqui hoje, tudo que nós falamos, também tem esse viés, esse objetivo de nos mantermos aí, né, saudáveis e competitivos aí como empresa, né? Então, muito bom aí. Obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Eu queria só voltar, né, ao tema do painel, né, sustentabilidade e inovação. Eu acredito que andam muito juntos. E tudo que nós falamos aqui, de uma certa forma, é uma necessidade, uma carência de mover-nos, né, mover-nos aí para o que nós estamos vendo que vai chegar muito rápido, né? O que nós estávamos desenhando aí para 2030 é daqui a 5 anos. Já está aí, né? Todo mundo tem aí as metas para 2030, só que 2030 já temos que pensar em 2035, né? Então, eu acredito que passa muito pela inovação também, então, sustentabilidade e conscientização, como eu já vim falando muitas vezes, né? Quando nós falamos de um negócio B2B e um B2C, nós temos ações diferentes. Quando nós falamos de B2C, quando nós falamos de repintura automotiva, tintas imobiliárias, nós temos 2 atores muito importantes nesse grupo, que são os revendedores, que são os pintores. Então, tudo que nós fazemos em pró a isso, as ações estimulando mulheres a estarem no mercado de colorimetria, incentivando a educação de jovens para poder estar nesse novo mundo digital. Todas essas ações vão contribuir muito com a conscientização principalmente desse B2C que eu comentei. E o B2B, ele vem aí com a pressão, sim, a pressão de legislação, a pressão de governo, a pressão das multinacionais que têm nos seus headquarters já algumas linhas de direcionamento que temos que implementar aqui. Então, eu acredito que é um movimento que todos nós temos que fazer juntos. Esse tipo de discussão não é só uma mão, é mão dupla. Então, nós necessitamos também das ações dos fornecedores para que nós tenhamos juntos algo para comemorar lá na frente, para celebrar lá na frente, como o setor de pinturas dentro dessa sociedade que nós estamos trabalhando, né? Então, PPG também investe muito. Eu pouco falei da nossa empresa, né? Eu não costumo ficar falando muito do que a empresa faz. Eu acho que é o trabalho que a gente faz no campo que traz o nome da empresa, mas eu acredito que sim, os profissionais que estão lá e a consciência dos profissionais que estão lá, nós estamos na mesma direção. Então, é conscientização, seguir as legislações e, principalmente, fomentar a inovação, não só entre
os nossos funcionários, mas também entre os pares e entre os nossos fornecedores, para que a gente tenha realmente o porquê e o como ir dar o próximo passo, tá bom? E obrigado novamente, obrigado pela mediação, obrigado, Agnello, pela oportunidade, pelos pares aí, que sem vocês estimulando também, a gente não consegue concluir as perguntas e as respostas. Obrigado, Marizete. Cássia. Bom, eu quero iniciar agradecendo também, Agnello, pelo convite, por todos vocês que estão aqui assistindo, aos meus colegas que estão aqui também dando suas opiniões, trazendo informação. Até anotei algumas coisas interessantes aqui que eu não sabia. Mas eu quero também voltar ao tema inicial, que é inovação e sustentabilidade. No meu ponto de vista, não existe empresa hoje que possa trabalhar sem buscar inovação, e cada vez as coisas precisam ser desenvolvidas e aprimoradas de forma muito mais rápida, por conta das tecnologias, por conta das demandas dos próprios clientes, por conta dos concorrentes que nos fazem, né, também seguir adiante. E também, no meu ponto de vista, a inovação, a gente costuma sempre pensar muito em produto, né? Mas tem muita inovação que não está ligada a um produto específico. E eu acho que esse é um ponto que as empresas deveriam também prestar mais atenção. Tem muita inovação dentro da administração, tem muita inovação dentro da logística, tem muita inovação dentro de toda a cadeia de suprimento e nos processos de venda, né? Eu acho que todas as questões de digitalização, IA, tudo isso tem trazido oportunidades de inovação que vão além do produto. É claro que a gente, aqui todos nós fazemos produtos, né? Não somos empresas de serviço, mas de qualquer forma, a inovação ela pode estar presente dentro das empresas e chegar até o cliente final, o consumidor final, de diversas formas, né? Eu acho que essa é algo que eu pelo menos tenho trazido isso dentro da companhia, porque quando se fala em inovação, se pensa principalmente em produto. E aí algumas pessoas acabam não inovando em outras áreas. Uhum. E a questão de sustentabilidade, que sim, está bastante ligada com a inovação, está ligada também com as normas, com as nossas legislações, está ligada com a capacidade dos nossos fornecedores também de trazerem novidades de fora, e conosco de criarmos as nossas próprias diretrizes, né, dentro das nossas empresas. A Sherwin tem algumas diretrizes de sustentabilidade muito claras, muito presente, busca isso, tem goals, né, objetivos bem agressivos, mas a gente também, quando fala de sustentabilidade, tende a falar de produto, né? E a sustentabilidade não está só no produto. A sustentabilidade também está nas pessoas, na sociedade, né? Em aumentar a inclusão de grupos subrepresentados dentro das nossas organizações, de focar o desenvolvimento de pessoas, de engajar as pessoas em temas que são maiores que a própria empresa, muitas vezes, temas que impactam as comunidades. Aqui na Sherwin existem mais de 40 grupos globais de colaboradores, grupos de recursos de colaboradores que trabalham temas relacionados à sustentabilidade de diversas formas. E eu falo isso porque toda vez que alguém fala de sustentabilidade, a primeira coisa é produto, né? E ele é muito mais amplo, né? Ele é muito mais amplo que isso. E eu tenho certeza que todas as empresas aqui, de alguma forma ou de várias formas, estão trabalhando em todas essas ações. A Sherwin trabalha também, mas eu acho que o tema é muito, muito, muito amplo, né?
E a gente pode fazer a diferença, qualquer empresa pode fazer a diferença, não importa o tamanho, com algumas ações, às vezes até muito simples, né? E não necessariamente está focado na sustentabilidade do produto, dependendo do produto, mas nas ações com a comunidade, nas ações com a sua própria, o grupo de colaboradores. Eu acho que tem muita coisa para ser feita nessa área de sustentabilidade, pensando no social também. Obrigado, Cássio. André? Gosto. Você fez o que fica, né, para frente. E olhando para o tema de inovação, a gente da Advance já está, por exemplo, esse fórum, ele é muito importante. Linkando de novo a apresentação da Bomix, que foi muito boa, parabéns, Luiz, né? Daqui da minha inteligência artificial já vai sair um relatório com tudo que foi discutido no dia. A gente já manda para todos os colaboradores de gestão de negócio para dividir para todo mundo. Eu acho que isso também é um pouco de inovação. Está na gente também. Acho que basta a gente também começar a compartilhar mais essas informações. Eu sentia falta, a minha carreira foi muito pautada dentro do varejo, né? E eu sentia falta de, quando tinha esses fóruns, eu não participava, de falar o que foi falado lá, o que foi discutido lá. E eu estava na ponta, vendendo produto, atendendo o cliente, e eu não sabia o que era uma inovação, o que a empresa estava fazendo, qual que eram as diretrizes, e eu sentia essa falta. Então, eu acho que é parte da gente desdobrar esses fóruns, né, Agnello? Desdobrar, compartilhar os links, mostrar para os nossos colaboradores o que a gente está falando. Hoje a gente tem grandes indústrias aqui, né, nesse fórum, então eu acho que fica para mim o que a gente pode fazer para desenvolver as pessoas internas, mostrando para ela o que a gente tem olhando como estratégia para o mercado. Se o ESG está em pauta, mas por que está em pauta? Às vezes o nosso cara que está produzindo a tinta lá, ele não sabe. Então eu acho que desde o pintor, como foi falado aqui, o plano de vendas, o pessoal de produção, acho que a gente tem que desdobrar. Então o que fica é desdobrar o que a gente discutiu aqui como sustentabilidade, inovação e compartilhar com todo mundo. Eu acho que esse que fica a lição de futuro aqui para a Advance. Muito obrigado, eu agradeço.